Alguns artefatos bem intrigantes já foram encontrados no México, mas as tabuletas e esculturas que vocês estão prestes a ver retratam os maias sendo visitados por estranhas aeronaves e seres não humanos. Essas gravuras são muito detalhadas, sugerindo que quem quer que as tenha feito passou muito tempo com o seu modelo real. Céticos afirmam que esses desenhos são falsificações modernas, mas há provas de que essas pessoas tinham as ferramentas certas. Para nossa sorte, hoje em dia, temos a tecnologia que pode nos dizer quando essas inscrições foram feitas. Seriam esses artefatos genuínos? Se sim, provariam que o povo maia foi visitado por alienígenas? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou o Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. México, lar de algumas das civilizações antigas mais avançadas, misteriosas e violentas da Terra. Arqueólogos e historiadores continuam a encontrar tesouros enterrados por séculos nas selvas e desertos da Mesoamérica. Os Olmecas, um dos primeiros a ocupar a região, deixaram para trás enormes cabeças de pedra, cujas feições lembram as raças do continente africano. Os maias, cujas pirâmides e arquitetura são tão belas e complexas quanto os monumentos do Egito, no Oriente Médio, Índia e Ásia, desenvolveram uma forma de escrita pictórica, formas de registrar datas em pedra. E os astecas, que assim como as civilizações pré-colombianas que os precederam, praticavam uma religião que dependia de forças naturais. Eles também construíram impressionantes templos esculpidos em pedra, monumentos e máscaras, assim como a criação de um calendário e sistema de cronometragem. Esses são apenas alguns exemplos de obras de arte, esculturas e escritas que sobreviveram à conquista e pilhagem dessas grandes culturas pelos espanhóis. Os historiadores modernos concordam que esses seres humanos chegaram às Américas e não cresceram a partir de lá. O que não se tem uma certeza é quando e como eles chegaram lá. Alguns acreditam que os primeiros habitantes do México eram descendentes de imigrantes siberianos que cruzaram o Estreito de Bering quando havia uma ligação entre os continentes da América do Norte e Ásia. Outros dizem que podem ser descendentes de velejadores que cruzaram o Pacífico, vindo até mesmo das antigas tribos de Israel. Há teóricos que acreditam que eles sejam até mesmo os sobreviventes do continente perdido de Atlântida. O famoso psíquico norte-americano Edgar Cayce relatou essa possibilidade como um fato em inúmeros de suas leituras específicas no início do século XX. A partir de meados dos anos de 1950, alguns pesquisadores, como Erich von Däniken, criaram a teoria dos antigos astronautas, onde esses seres teriam chegado ao nosso planeta há milhares de anos para povoar ou para se reproduzir, ou ainda se misturar com as culturas humanas primitivas. Para apoiar, para corroborar essa sua teoria, eles indicam uma série de artefatos misteriosos. Os céticos dizem que é uma explicação racional e, portanto, terrestre para todas elas. Mas controversos e estranhos artefatos foram descobertos e mostram um México antigo diferente. Controverso porque as imagens desses objetos sugerem algo que a maioria dos historiadores e arqueólogos se recusa a acreditar. Em 2012, Víctor Camacho, pesquisador paranormal e radialista de uma rádio mexicana,
mostrou alguns desses artefatos dado por um amigo. As esculturas de pedra foram supostamente encontradas por fazendeiros em vários locais remotos no centro-norte do México, longe dos locais de culturas mesoamericanas anteriormente conhecidas. Victor e sua esposa Gladys começaram a investigar esses artefatos e descobriram que eles já estavam sendo encontrados há 50 anos atrás, mas são geralmente evitados e ignorados pela comunidade arqueológica. Mas por quê? Uma das razões seria porque os proprietários das terras mantiveram os locais em segredo e não permitiram que pesquisadores os investigassem em loco. Alguns, inclusive, têm lucrado com a venda desses artefatos no mercado negro. Mas, talvez, a maior razão pela qual os arqueólogos da comunidade acadêmica e o governo mexicano acreditem que esses objetos são falsos são as perturbadoras imagens desenhadas neles. Pois bem, a maioria das pessoas que viu essas imagens concordam que elas não representam seres humanos, deuses ou outras representações nativas do planeta Terra. Eles parecem apresentar o que os ufólogos reconhecem como seres híbridos, metade humano, metade extraterrestre, além de suas aeronaves. Seriam esses artefatos reais ou falsificações? Uma das soluções seria fazer o teste do carbono, mas as rochas não podem ser datadas por esse método. No entanto, há várias esculturas com outros tipos de pedras coladas nelas. E investigadores removeram algumas dessas pedras e conseguiram datar por carbono os materiais orgânicos encontrados na cola. Os resultados de um teste feito em um laboratório alemão, o Laboratório Kotala, dataram que o artefato tem mais de 3.800 anos de idade. Um segundo teste de datação de carbono de outra escultura, feito na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, produziu uma datação entre 7.521 e 7.354 anos antes de Cristo. Essas são fortes evidências de que pelo menos alguns desses artefatos, genuínas relíquias pré-históricas, já se encontravam nessas terras há milhares de anos. Então, se aceitarmos esse fato, o que podemos aprender? Vamos começar com os rostos que retratam humanoides com cabeças arredondadas, grandes olhos oblíquos, pequenos narizes ou sem nenhum, e pequenas bocas e 4 dedos. Com quem ou que eles se parecem? Exato, com os famosos Greys. Em muitos desenhos, as crianças recém-nascidas ou pequenas estão sendo apresentadas como um possível sacrifício ou oferenda. Mas não há imagens de sangue como é comum nas artes mesoamericanas. Será que essas crianças estavam sendo apresentadas aos seus pais ou avós extraterrestres? Em outras imagens, os seres, alguns parecidos com Greys e outros com seres humanos, mas com características diferentes, como olhos grandes e cabeças desproporcionais, seguram ou oferecem uma esfera. O que seria aquilo? E para quem? Mas, certamente, o mais impressionante nessas esculturas são os entalhes de objetos voadores que se assemelham a discos voadores, tal como conhecemos atualmente. Em algumas imagens, o disco voador estaria disparando raios de luz em direção ao solo. Em outras, está direcionando seu raio para os sacrifícios oferecidos. É evidente que os nossos antepassados sabiam algo que não sabemos, mas se um dia estudarmos esses artefatos, poderemos descobrir o que significam e, quem sabe, suas mensagens. Mas e você? Seriam essas esculturas representações verdadeiras de visitações e convivência com seres extraterrestres? Ou seriam fraudes bem elaboradas? Deixe sua opinião nos comentários.